Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar sobre a postura extremamente perdida do Chelsea no mercado de transferências, que tá assim até difícil de entender o que eles querem da vida, né? Eu não sei até que ponto vai afetar uma possível classificação para a Champions League ou não, né? Por exemplo, neste momento eles são quinto lugar na Premier League, mas colocaram numa situação enjoada, né? Porque assim, o Aston Villa, que está atrás na tabela, tem 2 jogos muito acessíveis para ganhar. O Nottingham Forest é o que está jogando pior mesmo, empatou até com o Leicester. Então, assim, a tendência é que eles terminem pelo menos em sexto. E eles têm 2 jogos que dá para ganhar, contra o próprio Nottingham e contra o Manchester United, que também não está nenhuma maravilha, né? E que está focado completamente lá na Europa League, né? Mas a questão é, não dá para garantir nada com esse Chelsea. Se o Chelsea for para a Champions, a postura no mercado vai ser mais incisiva, eles vão atrás de um craque geracional, ou eles vão continuar investindo em pirralhos, acreditando que daqui a 3, 4 anos eles vão se tornar os melhores jogadores da geração? Porque, sinceramente, esse tipo de postura não tem rendido tantos frutos por vários motivos, né? Primeiro, nem todos os talentos geracionais vão vingar, isso vale para qualquer tipo de clube, e mais do que isso, não tem garantia de que o Chelsea é o melhor tipo de estrutura para que eles consigam, né, tipo assim, se desenvolver e virarem os jogadores que os diretores tanto ambicionam que eles se tornem. Então, é aquele negócio, o técnico do Chelsea não é um especialista em desenvolver atletas. O Maresca é, inclusive, eu acho que é a antítese daquilo que você pede para desenvolver um atleta, porque ele está pedindo que você se prenda a um sistema e as ideias que ele quer colocar, e não o que você pode fazer de melhor. Então, eu acho que esse é o pior tipo de técnico para você esperar que o cara se transforme, né? Transforme os jogadores em craques, né? Mas aí eu fico olhando para a postura de transferências do Chelsea, porque não é como se o time tivesse tão longe de ficar ali no top 4 ou se solidificar ali na parte de cima, né? Eu não posso ficar aqui só tacando pedra nos técnicos quando o material humano que eles têm para trabalhar em várias áreas é limitado. Isso pode ser responsabilidade do técnico, talvez a insistência no Robert Sanchez seja do Maresca, mas eu não tenho como saber, porque a diretoria que toda hora fica elogiando o Sanchez, né? De um jeito como se ele fosse um talento geracional, sendo que ele já tem 27 anos, ele é mais velho do que as outras opções de goleiro do Chelsea, o Petrovic, o Jorgensen, todos eles são mais velhos e todos eles são melhores que o Sanchez, então é meio esquisito. O Chelsea tem nada a ganhar com o Sanchez, mas insiste nele. E assim, os técnicos do Chelsea tiveram que trabalhar com o Nicolas Jackson de centroavante, que produziu 24 gols em 2 Premier Leagues e perdendo quase 50 grandes chances nesse meio do caminho. Então fica meio complicado, né? Você vai querer trabalhar com essas opções para gerenciar o sucesso da equipe. Você acaba dando ali um teto de produção mais baixo para os técnicos, e mesmo o Pochettino, que eu acho um técnico fraquíssimo, ele ficou a 6 pontos da zona de Champions. O Chelsea está na zona de Champions nesse momento, mas se contar top 4, está a 3 pontos do Newcastle. Então a margem é pequena, o elenco não melhorou tanto. E aí a gente fica pensando, o Chelsea poderia ter investido para contratar um 9 que resolvesse esses problemas? Poderia, até porque gastou muito dinheiro em jogadores que teoricamente não tinha necessidade, como foi o caso do João Félix, como foi o caso de vários outros atletas. Então é aquele negócio, a oportunidade para contratar o 9 teve o Gyökeres, teve o Osimhen, teve o Marmoush, teve muitos bons jogadores para contratar, e eles escolheram abertamente ficar com o limitado do Nicolas Jackson, né? E aí a minha pergunta é, a postura muda? Porque quais são as alternativas que o Chelsea tem mais ventilado? O Nketiah, que é curioso, né? No time que estava o Marmoush produzindo mais na temporada passada e obviamente mais nessa, eles não olharam para o Marmoush em nenhum momento. O Liam Delap, que em toda a sua carreira não passou de 25 gols marcados, em jogos oficiais evidentemente, e eles têm, por exemplo, o Benjamin Sesko, que já foi o cara que eles mais tentaram contratar na janela passada em termos de centroavante. E convenhamos, ele fez algum progresso notável da temporada passada para essa? Não, né? E é um jogador que tem muitas limitações também, que precisa de lapidações muito agressivas. E esse tipo de coisa desanima, né? Você vai ter que trabalhar um jogador assim que não tá tão pronto, que precisa melhorar um monte de coisa, né? Então, assim, você olha para o Chelsea desse jeito e pensa, né? Qual é o sentido? Você tem opções no mercado que são interessantes, né? Você tem ali, por acaso, o Osimhen, você tem o Gyökeres, você tem nomes para ocupar a posição de 9, serem o titular da posição e produzir muito bem. E eles não estão caros no mercado. O Osimhen tem uma multa rescisória de 70 milhões, você pode pagar ali parcelado um pouquinho mais e pronto. 75 milhões, o Chelsea já pagou 131 pelo Caicedo, 121 pelo Enzo Fernandes.
é dinheiro que o Chelsea pode gastar. E aí você olha, por exemplo, o Gyökeres, existe também acordos que ele pode sair de entre 60 e 75 milhões. Então, eles são mais baratos que o Sesco. O Sesco seria mais caro do que eles. E por que não vai atrás dele? Porque eles pedem mais salários? E aí a gente chega nessa questão dos salários elevados. Você, por exemplo, os alvos de pontas do Chelsea também são outras piadas, né? Você tem o Gittens e você tem o Garnacho. O Gittens parece ter uma produção ok lá na Bundesliga, mas ele tem um monte de problemas, né? E o Garnacho é a mesma coisa. O problema dos dois é o problema de quase todo jogador que o Chelsea está contratando, a tomada de decisão porca, né? E o Garnacho tem números muito fracos. E aí o Chelsea está disposto a gastar 60 milhões no Gittens ou no Garnacho. Aí você pensa, o Xavi Simons não seriam 70, 75 milhões? Por que não vai atrás de um cara que claramente é mais talentoso e mais inteligente e maduro dentro de campo, né? Por assim, maduro como um termo de jogador mais pronto para produzir e ajudar a equipe. Então, assim, essas escolhas é que transformam o Chelsea numa bagunça. O Chelsea está só olhando um cara pelo potencial e não pelo que ele entrega no presente. E aí vira o clube sempre do amanhã que nunca chega. Porque é aquele negócio, amanhã ele vai ser esse jogador incrível, mas amanhã nunca chega, né? Existe o ditado, o que sempre está lá, mas nunca chega, é o amanhã. E o Chelsea é um clube do amanhã, só que o futebol se resolve hoje. E aí a gente vê essa temporada, né? Tipo, pelo que falaram lá na notícia, o Jackson não se desculpou com os companheiros pelo cartão vermelho ridículo que ele tomou no Newcastle e espera resolver lá na Conference, né? É uma piada de mau gosto, né? E assim, o Chelsea não quer punir o Jackson, inclusive está satisfeito. Se você está satisfeito com o atacante que marcou um gol em 2025, né? E que no final das contas foi expulso no jogo mais importante na briga pelo top 4, se o Chelsea tivesse vencido esse jogo, o Chelsea precisaria de uma vitória para se garantir à frente do Aston Villa. Agora ele precisa de duas, né? Se o Chelsea tivesse vencido esse jogo, eles passavam o Newcastle na tabela, passavam o Manchester City e terminariam em terceiro na rodada e não em quinto, né? E muito disso tá na conta de um jogador que foi expulso abertamente, propositalmente, dar uma cotovelada no zagueiro e nos defensores que estavam dominando no jogo, né? Ele prejudicou o time pelo ego dele. E aí o ego dele tá falando agora, não, na Conference League eu vou marcar esse gol. Eu marquei 12 gols em uma temporada que teve quanto? Uns 40 e tantos jogos. Mas lá eu vou decidir tudo isso. E, assim, mesmo que decida a Conference League tudo isso, né? Que não acho que é muito provável, mas vai que acontece, né? Tipo, não justifica, né? Tipo, isso não vai garantir uma vaga Champions, né? A vaga Champions, ela é muito mais importante do que uma vaga na Europa League, do que o título da Conference. Porque garante muito mais dinheiro, garante mais visibilidade de futuro. Então, assim, se o cara coloca o ego dele acima do clube, ele não é um cara capaz, né? Ele não produz o suficiente, ele não mostra o talento suficiente, essa é a verdade, ele é fraquinho. Tem muito jogador igual ou melhor o Jackson no mercado de futebol. Aí a minha pergunta é, por que o Chelsea está contentando com isso? Por que o Chelsea não quer pagar salários bons para jogadores realmente diferenciados, né? Esse teto salarial é uma das coisas mais estúpidas que eu já ouvi. Primeiro porque o futebol naturalmente inflaciona salários, inflaciona contratos. Então assim, você vai deixando a sua margem para trabalhar com jogadores de primeiro escalão cada vez menor. E até mesmo jogadores de grande potencial, porque cada vez se paga mais por eles, né? E a verdade é que assim, o Chelsea pode pagar bons salários. O Chelsea é um clube que fatura R$500 milhão de libras esterlinas por ano. É muito dinheiro, dá para pagar, dá para financiar, só não financia porque quer ficar sendo o clube do amanhã. O clube que vê o talento de ninguém ver. Entende? Que consegue desvendar o super grande talento do futebol de todo mundo para poder se vangloriar disso no futuro. Mas essa tática tende a ter o seu sucesso limitado. Então, para mim, assim, eu acho que o Chelsea está completamente perdido. O alvo como o Osimhen não poderia ter deixado passar na janela passada. Se tivesse um Osimhen, o Chelsea facilmente estaria hoje garantido na próxima Champions. O Chelsea estaria numa condição muito mais tranquila. Mas não é isso que eles veem, né? E a gente fica até pensando o que um jogador tem que fazer para impressionar o Chelsea, porque se o Jackson está deixando a diretoria satisfeita, por que eles vão pagar uma multa para o Sancho voltar ao United? Não que o Sancho esteja brilhando, mas o Jackson também não está. E o Sancho, inclusive, nesse 2025, participou para mais gols na Premier League do que o Jackson. Por que ele não está satisfazendo os desejos da diretoria e o Jackson sim? Entende? Não faz sentido. Está perdido. É um clube que é difícil você ver uma perspectiva de futuro muito boa, porque ficam lá protegendo jogadores medíocres, como é o caso do Sanches, como é o caso também do Jackson. E na hora de contratar, é sempre jogadores que precisam de um tempo absurdo de lapidação e construção. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas não dá para ter muita expectativa alta com o Chelsea no momento, né? Vai ter que depender de grandes milagres, porque a verdade é um clube perdido no que quer, é perdido no que planeja, não tem perspectiva de futuro alguma com o Chelsea no momento.
tem talento, tem qualidade, mas está longe de ter o melhor técnico e está longe de ter os melhores diretores. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.